Pessoal, é uma coisa linda, tá certo? O que aconteceu. Eles chegam, se tratam distante, assim, muito afetivamente, mas não se tocam. Eles jamais ficam sozinhos, sem ter pelo menos uma outra pessoa presente. Eles só falam das questões mais importantes da cristandade, ou das questões mais urgentes da vida cotidiana, tá certo? E tudo aquilo que aconteceu em Paris, eles vão se encontrar, e agora nada acontece, tá certo? Eles passam 8 meses juntos, né, tomando café da manhã junto, almoçando junto, jantando junto, tendo as conversas todas, tá certo? E aí o bispo encontra um outro lugar para a ordem da Heloísa e chega a hora deles se despedirem, tá certo? Os caras se despedem. Ela pega, sai, ele fica, tá certo? Irmã, irmão, tá certo? E as cartas continuam, mas as cartas já são cartas de duas pessoas mais idosas, que provavelmente nunca mais vão se encontrar, né, que agradecem a Deus a bênção de terem se encontrado, e eu vou chorar, agradeçam a Deus aquela coisa, né? E aí, tá certo, Abelardo fica, a Heloísa vai, as cartas continuam, Abelardo vai ficando mais velho, Heloísa também, né? E aí o Abelardo já está bem velhinho, troca o Papa, e o Abelardo se convence, se ele for andando de Paris a Roma, essa peregrinação ia comover o Papa o iria escutar, e ele iria convencer o Papa do acerto das suas teses teológicas, a igreja se reformaria, a cristandade seria salva. Então ele decide sair de Paris e andando para Roma. Bom, a Heloísa tem certeza que ele vai morrer, tá certo? É impossível que ele chegue. E Heloísa e Abelardo tinham um grande amigo da época de Paris que ao longo da vida ganhou o título de Pedro, o Venerável. Vocês imaginam, Pedro não é um nome qualquer para a cristandade, o Venerável, tá certo? O Pedro, ele era prior do mosteiro de Cluny, que era um mosteiro extremamente importante para a Idade Média. Vai ser no mosteiro de Cluny que eles vão ordenar as obras completas de Aristóteles. É ali que pela primeira vez tem toda uma história, é uma coisa linda, o processo de ordenamento. É muito lindo e tem muita sacanagem, tá certo? É muito gozado, mas tem toda uma história. E é nesse mosteiro que você vai ter, vamos dizer assim, o apoio intelectual, o apoio filosófico, o apoio do conteúdo filosófico que vai permitir Tomás de Aquino fazer a virada na geração seguinte, tá certo? Cluny era, nesse momento, um mosteiro dos mais importantes. Então, o Pedro sabe que Abelardo está fazendo uma peregrinação, portanto Abelardo ele não vai poupar nenhum sofrimento, ele não vai pegar nenhum conforto que diminua o seu sofrimento, porque o objetivo dele era, com o seu sacrifício, comover o Papa que o iria receber. Pedro sabe disso. Então Pedro tem que montar um jeito que pareça, tá certo, que o convite para Abelardo entrar no convento é algo que foi mandado por Deus. Então o que Pedro faz? Ele coloca como é que chama aquele menino que está entrando no convento, noviço, em cima de uma colina, e diz, se pintar um velhinho com um cajado, andando assim, me avisa, tá certo? Bom, pinta o velhinho, né? O Pedro pega uma carroça, dá a volta por trás de Abelardo, Abelardo, você por aqui, tá certo? Aí, isso só poderia acontecer se Deus quisesse, tá certo? Então Abelardo aceita o convite para ir no mosteiro, tá certo? Para entrar, tomar um banho, tomar um prato de sopa, e morre naquela noite, tá certo? Morre ali, tá certo? Aí tem a carta do Pedro para Heloísa. Pessoal, é uma coisa, né? O Pedro fala, minha irmã, nosso irmão querido, da vida de Paris, daquilo que a gente viveu, acabou de encontrar com seu Criador, né? Uma carta linda, né? O mundo certamente não é mais o mesmo, a cristandade. E a carta de Heloísa para o Pedro, pessoal, é uma coisa, tá certo? Nossa, uma tristeza, uma dor, uma coisa. E assim, claro, todo mundo vai sentir uma vez na vida, mas se sente poucas vezes na vida, é uma coisa, né? E ela vai dizer, o mundo é menor, sem Abelardo, o mundo diminuiu, a cristandade é linda a carta, é uma coisa maravilhosa, né? E a coisa mais impressionante, o Etienne Gilson faz um parágrafos lindos sobre isso, a coisa mais bonita é que a Heloísa chama o que eles viveram de paixão, e o Abelardo chama de pecado da luxúria. Nenhum dos dois chama de amor. A humanidade não sabia que sentimento era esse. A humanidade não conhecia isso. Veja, a humanidade estava ganhando a capacidade de sentir isso nesse momento histórico. Esse é o primeiro registro que a gente tem.
A humanidade estava vivendo e não era nem capaz de dar o nome à emoção, percebe? E a Heloísa nisso era muito mais avançada do que o Abelardo, né? Era uma paixão, né? Foi a paixão da minha vida. E o Abelardo não é capaz de ser, foi o meu pecado da luxúria, né? Não era, né? Mas é lindo, tá certo? Veja, isso demora mais 400 anos, mais ou menos, talvez um pouco mais, para ter Romeu e Julieta. O que é Romeu e Julieta? Que todo mundo já sabe a história. Mas o que é Romeu e Julieta? Veja, o Shakespeare, no começo da acumulação primitiva, o mercado mundial está se estabelecendo, tá certo? Você tem, pela primeira vez, dois indivíduos, pela primeira vez na obra de arte, dois indivíduos que se amam profundamente, de famílias que são incrivelmente inimigas, são concorrentes comerciais, tá certo? Não tem inimizade maior na sociedade burguesa do que concorrente, né? E são dois indivíduos que dizem, olha, a nossa relação afetiva entre eu e você é mais importante do que todas as relações sociais, do que tudo que nos articula a totalidade da humanidade. Essa relação é tudo para nós. Vocês lembram aquela cena do balcão? Lembra que o Romeu pula no jardim lá da Heloísa, né? E a Heloísa está se preparando para dormir, ela sai no balcão, o Romeu está lá embaixo, e a Heloísa diz, será que se a rosa tivesse outro nome, o perfume da rosa seria outro? Será que se Romeu tivesse outro sobrenome, seria outro Romeu? E o Romeu lá de baixo diz, Julieta, larga o seu sobrenome e ganha o meu amor. Veja o que eles estão dizendo, veja, tá certo, você tem seu sobrenome, eu tenho o meu, nossas famílias são inimigas, mas o que importa é que a nossa relação está acima de tudo isso e essa é a coisa mais importante. Veja, e isto entra na história não como uma traição de Heloísa, uma traição de Romeu e Julieta às suas famílias. Eles são os heróis da trama. Isto entra como algo legítimo. Você lembra quem ajuda a Heloísa, quem ajuda a Julieta a tomar o veneno, né, encontrar o veneno, ter o plano de encontrar o veneno, é o Frei, é o padre, a igreja, que abençoa aquele amor, tá certo? Isso vem com a bênção divina, né? Então veja, eles são os traidores que abandonam todas as relações sociais, que trai a família, trai o pai, trai a mãe, trai os amigos, tá certo? Esses são os heróis. E toda a vida, veja, eles têm que morrer. Porque na sociedade burguesa, como na sociedade de classes, o amor não pode se desenvolver plenamente. Porque a relação entre homem e mulher é uma relação de dominação e tem que necessariamente ser alienada pela propriedade privada. Então veja, o amor entra na história da humanidade já como tragédia. Ele é um produto da sociedade de classes no sentido de que o desenvolvimento das forças produtivas, da individualidade sobre a sociedade de classes é que possibilita o desenvolvimento da sensibilidade, que possibilita a gente passar a amar. Mas vocês percebem que o amor já entra na sociedade de classes como uma tragédia. E o amor ele vai ser sempre antagonicamente contraditório com a sociedade de classes. Se vocês pegarem todas as grandes obras de arte, desde Damas das Camélias, tá certo? Óperas e tudo mais, veja, os grandes amores são sempre tragédias. Sempre tragédias. É claro que você tem as obras de arte de menor nível que isso não acontece, né? Veja, o final feliz só vai acontecer com Hollywood, nessa forma mais alienada, rebaixada de expressar o amor, que vai ser a forma hollywoodiana, tá certo? Embora você tenha em Hollywood, obviamente, grandes obras de arte que, né, você assistiu a Era da Inocência? É uma obra maravilhosa, tá certo? E o romance da Edith Wharton, a Era da Inocência, também é um romance, é uma coisa incrivelmente bonita, né? É uma coisa linda, 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 né? Mas então veja, o amor já entra, é um produto da sociedade de classe e entra na sociedade de classe com uma necessidade, uma possibilidade dos indivíduos, das singularidades humanas, das personalidades humanas, e veja, isso não tem possibilidade de um desenvolvimento pleno, de uma objetivação plena, porque as relações sociais não possibilitam, a propriedade privada não possibilita. A alienação que vem pela propriedade privada, que estabelece de um modo muito direto essa dominação, impede que isso seja assim. Então veja, se a gente pegar este desenvolvimento, tá certo, da família monogâmica, o desenvolvimento dessa relação afetiva, veja que isso se cristalizou na nossa história, tá certo? Se cristalizou no sentido, isso ganhou uma densidade histórica muito densa, porque são milhares e milhares de anos, isso se transformou na forma natural da gente amar.
né? Amar é sempre uma coisa muito difícil, muito conflituosa, muito dolorida, sempre, tá certo? Mas isso não é porque os indivíduos são assim. Isso não é porque o amor é complicado. Isso não é porque, né, as pessoas... Não é. É porque, na verdade, isso é uma capacidade, uma necessidade que os indivíduos têm, que a alienação que vem da propriedade privada impossibilita que a gente desenvolva plenamente. Então, não tem relação que não possa ser afetivamente rica e que não seja ao mesmo tempo muito complicada. Porque como é que é possível você ter uma relação amorosa, autêntica, profunda, tá certo? De fato, que seja permeada pela dominação? Veja que coisa curiosa, né, aonde a gente chegou. É muito engraçado. Eu não sei, acho que todo mundo já passou por essa experiência. Veja, é muito normal quando você está numa relação afetiva muito legal, um amor muito profundo. Eu fui casado durante, sabe lá, 33, 35 anos, me separei poucos anos atrás, né? Então, assim, uma relação muito longa, tá certo? Mas é absolutamente comum, é muito normal. Por exemplo, eu estava estudando, né, Cristina me trazia um cafezinho, e era um ato de amor. Agora, era uma coisa absolutamente excepcional se eu um dia acordasse mais cedo ou fosse dormir mais tarde e levasse um café da manhã na cama para ela. Isso era uma coisa absolutamente fantástica. Vocês percebem? Veja, o ato de servir é um ato feminino de demonstrar o amor, e é mesmo, tá certo? Enquanto que para o homem, o jeito de demonstrar o amor é outro. E este jeito de demonstrar o amor é outro porque, de fato, cabe a esta figura masculina, esta personalidade masculina alienada pela propriedade privada, cabe funções sociais distintas. Ele é responsável pela propriedade privada, ele é responsável pela manutenção da casa. Então você tem o desenvolvimento de habilidades e capacidades individuais que, quando comparecem na relação entre homem e mulher, comparecem nesta forma que eu estou dizendo para vocês. Veja, se vocês pegarem o que é bonito do ponto de vista feminino e o que é bonito do ponto de vista masculino, isso se expressa muito claramente. E ainda assim, olha que coisa, isso é muito interessante. Apesar dessa posição de subalternidade que a sociedade de classes destina à mulher, veja, as mulheres desenvolveram uma sensibilidade para se vestir, para serem bonitas, e os homens viraram completamente embrutecidos, né? O que é um homem elegante? Isso é de chorar e dar risada, né? É um rato, né? Você olha, né, entre vocês, entre o direito é muito comum, né? É um bando de terno absolutamente igual, normalmente cinzento, com uma camisa branca, um sapato preto, né? É uma coisa horrenda, tá certo? As mulheres desenvolveram uma sensibilidade que a gente, homem, a gente se embruteceu de uma forma castrante, brutal, né? Uma loucura, tá certo? E, no entanto, esse embrutecimento da nossa sensibilidade nesse aspecto comparece como superioridade, porque, percebe? Isso é uma relação alienada. Então veja que eu estou tentando mostrar para vocês. A gente tem uma relação entre homem e mulher neste campo afetivo que é muito complexa, muito contraditória, muito antagônica, porque mesmo nessa posição de subalternidade, alguns aspectos as mulheres se desenvolveram muito mais do que os homens. E isso gera uma contradição cada vez maior. E quando a sociedade de classes entra em crise, eu vou falar mais sobre isso hoje, mas quando entra em crise pós-revolução industrial, quando começa a decadência ideológica da burguesia e a sociedade patriarcal entra em crise, veja que coisa maluca. As mulheres não aguentam mais viver nessa relação de exploração, e os homens também não. Mas como as mulheres são as mais oprimidas, a corda começa a roer aí. Lembra, no final do século XIX, a histeria começa a ser a doença feminina, lembra? Veja, as mulheres começam, a personalidade feminina começa tipicamente a se esgarçar, ela não consegue mais manter a sua unidade, ela começa a arrebentar. E o curioso é que nesse momento os homens estão usando casaca, lembra? Usando cartola, usando casaca, e é o momento que você tem a Inglaterra, a principal nação capitalista naquele momento, você tem a Inglaterra vitoriana, o patriarcalismo levado às últimas consequências com toda a hipocrisia necessária. Porque o cara que é absolutamente monogâmico, que defende a família, etc, etc, é o mesmo cara que frequenta o prostíbulo toda semana, tá certo? Que mantém amantes, barará,
barará, barará, barará, né? O Engels, na Origem da Família, ele diz assim que os homens resolveram colocar, como é que chama? Colocar as algemas na mulher, a mulher resolveu colocar o chifre na cabeça deles, tá certo? Óbvio, tá certo? Imediatamente. O Engels, a frase é de uma ironia muito grande, né? Então veja, o que eu estou tentando dizer para vocês, quando entra a sociedade de classe, você passa a ter, num processo de exteriorização, uma diferenciação que você não tinha antes. Você tem um processo de diferenciação entre a classe dominante e a classe dominada, e você tem um processo de diferenciação entre homens e mulheres, tá certo? E isto tudo, tá certo, está submetido à alienação da propriedade privada. E isso significa que você tem uma relação muito diferente do indivíduo e desenvolvimento humano aqui, e do indivíduo e desenvolvimento humano aqui. Tranquilo? Perguntas? Tu tinha uma pergunta. Talvez fique meio longo. Então, essa questão da família monogâmica ser desenvolvida a partir da propriedade privada, que é a tese do Engels, né? Que ele vai desenvolvendo a origem da família de propriedade privada do Estado. Eu fiz, talvez, dar algum contexto faça sentido. Eu estou tentando fazer o meu mestrado trabalhando estupro. E me interessa muito essa questão, tipo, da origem da dominação de gênero, etc. E daí, estudando isso, eu topei com um trabalho dos antropólogos Hermann e Schrödinger, que trabalham inclusive com a Karen, trabalham com a Karen Sachs e trabalham com a pessoa que você citou. Eleanor Lecoq. Isso, Lecoq. Citando o trabalho delas e criticam o trabalho do Engels, no sentido de que essa ideia de que a dominação de gênero estaria ligada à propriedade privada, ao surgimento da propriedade privada, ela deixa de lado algumas questões, a questão conjuntural que ocorre dependendo de cada modo de produção e da forma como ele se desenvolveu. Eu estou um pouco confusa, mas vou tentar chegar. Não, estou entendendo, vai lá. Porque assim, pode ser, o argumento deles e eles trabalham com alguns casos antropológicos para demonstrar esse argumento. O argumento deles é que pode ser que isso esteja correto dependendo do modo de produção e da forma como esse desenvolvimento se deu. E pode ser que ele não esteja correto. E que o Engels, a tese que o Engels coloca, tipo, comparando a sociedade dos iroqueses como a sociedade bárbara menos desenvolvida, e depois fazendo essa comparação histórica com os gregos, etc., ele coloca como se fosse um caminho, né, de desenvolvimento da família único. E daí eles vão falar, olha, mas é possível você achar, historicamente, diversos exemplos que contradizem as características que o Engels considera necessárias para o desenvolvimento da opressão. Por exemplo, você tem sociedades primitivas que têm todas as características que deveriam fazer com que eles fossem igualitários, mas não são. Que tem a divisão, que não existe divisão de trabalho, que não existe classe, que todo mundo cuida do trabalho doméstico de alguma forma, que a herança vai ser materna, né, e não paterna, etc. E mesmo assim são sociedades patriarcais nesse sentido de dominação. E daí eles tentam responder isso, e a tese que eles chegam é que existe uma relação, mais ou menos, uma determinação, mas não determinante, né, uma determinação que depende também de outras questões, entre o desenvolvimento do modo de produção mais exploratório e o desenvolvimento da violência geral e da violência contra a mulher. E que, por exemplo, nas sociedades capitalistas, já não seria, por exemplo, a questão da propriedade privada que mantém a dominação da mulher, mas um elemento que seria mais útil para compreender a dominação seria a participação da mulher ou não a posição da mulher como dona de meios de produção ou como dona da sua força de trabalho, que daria mais status para ela na sociedade capitalista pelo mero fato de que o dinheiro é um meio
imediatamente observável de poder na sociedade capitalista. Então, porque também a Karen Sachs, ela vai contradizer o Engels falando não é propriedade privada, é a participação no trabalho produtivo externo à vida doméstica. E por isso ela coloca essa contraposição. E os Schrödingers vão dizer nenhum nem outro. Pode ser qualquer um dos dois, dependendo do modo de produção. E na sociedade capitalista, há a possibilidade de ter dinheiro, de ser dono de modo de produção da sua força de trabalho. Ok. Tá, então isso é o ponto 1. E daí, você entrou na questão do desenvolvimento do romantismo e do amor romântico, que vai ser ligado à burguesia e à ascensão da burguesia e ao desenvolvimento da individualidade e da ideia dos valores burgueses de desenvolvimento da humanidade. E eu fiquei pensando em como ligar isso. Vai lá. Tá. Então, e daí, assim, o que eu fiquei pensando em como ligar isso talvez, se a gente for pensar que não seja a questão, então, da propriedade privada que determina isso na sociedade capitalista, eu fiquei pensando num trecho do Marcuse, que eu li outro dia, do Eros e a Civilização, em que ele vai falar sobre a questão da repressão, do mais valor da repressão e tal, e que a dificuldade que a gente tem na modernidade de desenvolver as nossas relações interpessoais estaria ligada ao fato de que como o nosso trabalho é alienado, nós precisamos dessa repressão a mais para não viver o nosso ereticismo como nós deveríamos viver. E daí, se o Marcuse estiver certo, então, assim, será que a resposta não passa, então, não pelo fim da propriedade privada? Porque, na real, a questão é necessário o fim da propriedade privada a questão é toda essa, para a gente ter uma emancipação feminina ou não? Se as mulheres entram no mercado de trabalho na sociedade capitalista, por essa linha de pensamento que eu estou expondo, isso já é uma quebra da dominação masculina pelo próprio formato da sociedade capitalista que está podendo as mulheres pela entrada no mercado de trabalho. E daí, isso gera tensão nas relações que você começou a entrar agora, essa tensão nas relações atuais entre os homens e as mulheres. E eu acho que daí o Marcuse pode explicar isso a partir da questão da alienação do trabalho. Mais ou menos isso. Eu entendi. Deixa eu dizer, esse melange geral, tá certo? É absolutamente comum no debate contemporâneo sobre essa questão. Essa forma mais contemporânea, tá certo? Começa a partir de meados da década de 60, a Simone de Beauvoir tem um papel importante nisso, e depois vira uma confusão infinita. Veja, o que a sociologia da família normalmente faz? Eles pegam, como toda a sociologia, você pega exemplos parciais e transforma isso numa tendência universal. O exemplo mais, obviamente, vou dar um exemplo que todo mundo conhece e a gente já sabe que é falso, né? Lembra quando começou o processo de robotização, conteudismo, etc., que ia acabar o trabalho manual, que quando chegava no século XX foi escrito, tá certo? Lembra? O Adam Schaff escreveu, no século XXI não vai ter mais nenhum trabalho manual, toda a fábrica vai ser robotizada. E, obviamente que isso não é verdade, mas você pega um setor, porque assim, você pega um setor de uma fábrica que está sendo robotizada e fala, esta é a tendência de toda a humanidade, tá certo? Você pega o particular e generaliza. Veja, isso na antropologia se faz com uma enorme facilidade, por duas razões. Primeiro, porque o material primário que você tem não é o elemento primário de fato, mas são as anotações de campo que os antropólogos trazem, que passam pela ideologia, pela concepção de mundo de cada antropólogo. Esse é um problema. O segundo problema é que esse debate acerca da dominação masculina e da dominação feminina, ela entra no seguinte impasse. Veja, a mulher ela é biologicamente inferior ao homem, portanto a dominação
enfim, nem toda forma de dominação é legítima, mas a dominação é inevitável, tá certo? Ou então, não, ela é um produto de relações sociais, você mudando as relações sociais seria possível. Veja, a Simone de Beauvoir parte do primeiro caso. A mulher é biologicamente inferior ao homem, mais fraca, submissa, etc. Mas, numa sociedade humana, você pode contrabalançar isso com uma relação barará, mas ela parte do pressuposto que tem uma inferioridade feminina biologicamente fundada. E você tem uma outra ala que vai dizer, não é assim não, isso é fundado nas relações sociais, e estas relações sociais elas podem ser superadas com a reforma da sociedade capitalista. Então, o fato da mulher entrar no mercado de trabalho significa que a mulher está se emancipando e que, portanto, a dominação masculina se percebe a coisa mais complicada, porque, veja, enquanto você tiver uma organização familiar, que é a organização familiar que a gente tem, então, né, eu sou marido, a Cristina é minha mulher, a gente tem 2 filhos, a gente cria os filhos dessa forma, né? Enquanto você tem essa forma de organização familiar, quem cuida das tarefas domésticas necessariamente passa por um processo de exteriorização que rebaixa a humanidade, independente do nível de consciência que a gente tenha. Deixa eu contar um caso pessoal para vocês, só para a gente dar risada um pouco, mas é verdade, tá certo? É ridiculamente verdade. Como me envolve, eu posso falar à vontade, tá certo? Não tem problema. Chegou uma hora, um momento do nosso casamento, que eu sempre gostei muito de cozinhar. E aí foi uma batalha em casa durante alguns meses. Eu falei, olha, a cozinha vai virar o cozinha. A cozinha agora é espaço masculino, quem cozinha sou eu, tá certo? A gente tinha um freezer, naquela época todo mundo tinha um freezer, antes da crise da energia, lembro que todo mundo tinha um freezer. E eu de fato passei a cozinhar, montei um esquema, eu cozinhava uma tarde por mês, fazia 25, 28 pratos, congelava, tá certo? Às 11 horas da manhã, a empregada que a gente tinha fazia o arroz e o feijão, falava para ela, faz o feijão assim, faz um arroz assim. Eu ia para a cozinha às 11h30, 11h15, tá certo? Ao meio-dia estava na mesa o arroz, o feijão, uma mistura, e aí eu fazia pratos franceses, pratos alemães, pratos americanos, tá certo? A família inteira emagreceu, tá certo? Foi uma coisa, e eu me diverti para dedéu. Mas na medida em que o processo vai andando, começou a surgir uma coisa engraçada. Eu colocava um prato na mesa e as pessoas comiam e não falavam, nossa, que prato gostoso. Era um desamor profundo, tá certo? Era uma coisa, né? Ó, pessoal, vocês gostaram? Ah, tá bom, pai. Puxa, filho, só tem isso para dizer com a comida que eu fiz? Veja, e a coisa foi aprofundando, tá certo? E chegou um determinado momento que aquilo, todo dia, fazer exatamente a mesma coisa, começou a pesar na minha existência. E você vai, tá certo, cobrando um retorno. Pô, pessoal, estou fazendo o maior sacrifício, tá certo? Vai criando uma relação. E eu não sei por que cargas d'água, eu cismei que era impossível continuar cozinhando se eu não tivesse um daqueles saleirinhos de porcelana com uma tampinha de madeira que você coloca na parede. Pessoal, eu não sei por que eu cismei, tá certo? E durante vários meses eu falava, Cristina, vamos no supermercado, e no supermercado esqueci de comprar, ela aí, esqueci de comprar. E um belo dia ela foi no supermercado, eu falei, Cristina, traz o saleirinho, ah, tá bom, e ela esqueceu. Eu tive um piti. Pô, não é possível cozinhar assim. Veja, eu tive um ataque histérico tipicamente feminino de uma mulher mal amada, percebe? Mas típico. Mas foi assim, foi 5 minutos, tá certo? Os 2 filhos, assim, o André, assim. E em seguida a Cristina começou a dar gargalhadas, porque era de um ridículo infinito. E veja, eu era o homem, era ela a mulher, e eu estou falando de uma experiência que durou semanas, meses. Imagine se fosse uma existência inteira. Você percebe, se você tiver um casal homossexual, tá certo? Sejam homens ou mulheres, a mesma coisa acontece. O problema não está se é homem ou mulher. O problema está na relação social que você estabelece no processo de objetivação. O que você está objetivando aqui, ó? Você está objetivando algo que te desconecta com o gênero e te conecta numa realidade, numa objetivação medíocre, localista, porque não é genérica, tá certo? E que te rebaixa como ser humano, mesmo. E o resultado disso, veja, é que independente de ser homem ou mulher, está estabelecido o rebaixamento da humanidade, a relação de dominação que está, percebe? Independente de como seja. Você percebe que não é uma questão se todo mundo tem propriedade privada ou não. Se todo mundo tiver propriedade privada, continua o mesmo problema. Quando a mulher vai trabalhar no mercado de trabalho, das duas uma. Ou ela não vai ter uma família, ou ela vai ter uma dupla jornada. Porque quando ela chegar em casa, tá certo? Se o marido também trabalhar, veja, o problema continua. A questão, veja, não é de como a gente vai tornar uma relação humana que é essencialmente desumana. É impossível. Enquanto a gente tiver esta forma
de estruturação social, enquanto você tiver a sociedade de classes, enquanto você tiver a sociedade se reproduzindo pela exploração do homem pelo homem, necessariamente essa diferenciação no interior da esterilização vai estar presente. Independente da forma como a gente organize isso daqui, ó, isso vai estar presente. Se você pegar, por exemplo, tem algumas sociedades europeias, sociedades nórdicas, por exemplo, né, a Suécia, a Noruega, etc., que essa forma de organização familiar não se cristalizou tanto, porque eles vêm de um modo de produção germânico que não foi dominado pelo modo de produção pelo Império Romano, portanto pelo escravismo, portanto eles não tiveram um feudalismo típico. O capitalismo vai entrar lá vamos dizer assim, nas ruínas ou nos alicerces de uma antiga sociedade germânica, que nisso era muito mais igualitária. Bom, ainda assim o mesmo problema se coloca. Porque a questão é, se você organiza a vida cotidiana assim, você tem que organizar a família assim, e quem faz as atividades domésticas tem um processo de esterilização rebaixado. Então você percebe que o problema é muito mais profundo. A outra coisa, veja, é que a família monogâmica está conectada à propriedade privada? Me parece que sem dúvida. Agora, ela surge com a propriedade privada? Essa é uma questão histórica, não é uma questão filosófica. Se a história demonstrar que a dominação, que a família patriarcal, tá certo? Que a família monogâmica surge em tal sociedade assim, em tal circunstância assim, bom, surgiu assim, daquele não tem o menor problema. É certo, seguro, e a Eleanor Leacock nisso é um texto super legal, é certo que os exemplos históricos que o Lenin, que o Engels dá são falsos. Hoje a gente... falsos, são errados. Hoje a gente conhece muito mais disso. Eu acho que contei para vocês que um dos cientistas antropólogos que ele cita, que diz que foi para uma ilha, não sei, o cara nunca saiu da Europa, o cara é um charlatão, né? Mas veja, o Engels ainda fazia parte daquela geração que acreditava, tal como o Darwin, que o surgimento do Homo sapiens era assim: você tem o orangotango, você tem o chimpanzé, você tem o gorila, aí você tinha o elo perdido e o ser humano. Percebe? Era esse momento do conhecimento da história, da pré-história, né? Então, claro que os exemplos que o Engels dá, mas a tese do Engels, que se a gente não superar a sociedade de classe, portanto a propriedade privada, essa não é possível que os seres humanos possam se amar plenamente, porque é uma relação de dominação que você não tem como superar, me parece indiscutível. Os elementos, tá certo, históricos, me parece indiscutível. Diga.